Nós temos ao longo destas manhãs, quando não há nenhuma alteração de última hora, meditado sobre a seguinte pergunta: por que Jesus é fascinante? Quando introduzi esta microsérie, eu dei os motivos e basicamente é o congresso que a Primeira Igreja Batista em Fortaleza promoverá em agosto, sob o tema O Fascinante Jesus. Então eu achei o tema tão rico que resolvi responder essa pergunta com 3 mensagens. A primeira foi sobre a amizade. Jesus é fascinante por sua amizade. E hoje eu quero dizer que Jesus é fascinante pelo seu sacrifício. Hinos cantados aqui já nos lembraram esta linda realidade. Eu, então, convido você a acompanhar a leitura que farei do Evangelho de João, capítulo 6, versos 41 a 59, que por si mesmos são muito suficientes. Porque é importante falarmos sobre o sacrifício de Jesus. Porque fora da igreja ninguém fala disso. Podem até falar de Jesus como fascinante por diversas razões. Mas para nós, a razão que nunca podemos esquecer é que ele é fascinante porque morreu em nosso lugar. O sacrifício que ele fez na cruz. João 6, 41 a 59, nós lemos: quando Jesus disse que era o pão que desceu do céu, aqueles que o acompanhavam para o vigiar começaram a reclamar. Como ele pode dizer que desceu do céu, se nós bem sabemos que seu pai se chama José e Maria é a sua mãe? Jesus respondeu: parem de resmungar, venham aprender comigo. Lembrem-se do que disse o profeta em Isaías 54, 13. Todos os que são filhos de Deus serão ensinados por ele. Todo aquele, continua Jesus, então, que conhece as Escrituras, sabe quem eu sou e me segue. E todo aquele que me segue, vive eternamente. Quem quer conhecer verdadeiramente o Pai Eterno, precisa me seguir, mostrando que o conhece de verdade. Jesus repetiu: quem crê em mim viverá para sempre, porque eu o ressuscitarei no final dos tempos. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o pão quando estavam no deserto e morreram. O mesmo não acontece com quem come o pão vivo que desceu do céu. Eu sou esse pão vivo. Quem o comer não morrerá espiritualmente, porque viverá para sempre. Farnaum. É um diálogo longo no capítulo 6, temos outro longo no capítulo 8, também no capítulo 9, porque as pessoas tinham muita dificuldade de aceitar Jesus quem ele realmente era. E nesse texto em que ele mostra aos seus ouvintes daquele momento, que eram todos judeus, que conheciam a história dos judeus, tanto as histórias positivas quanto as negativas, as maravilhas que Deus fez junto ao seu povo, ele procura dizer agora que aquelas expectativas que eles tinham sobre o ungido, o Messias, tudo tinha mudado. Ele faz então uma ponte com a história dos hebreus, quando lembrou que no passado todos os nossos antepassados se alimentaram do maná, mas o maná se estragou, acabou. Era um pão que descia do céu, mas Jesus é o pão que desce do céu e cujo alimento sacia para o resto da vida. Ele acrescenta um elemento bastante novo para os judeus, porque ele diz então que não só naquela vida
em nossa vida, mas por toda a eternidade. Esse é um texto por si mesmo claríssimo, porque Jesus se auto-apresenta, se autodeclara, se autodescreve, diz então quem ele é e o que ele veio fazer, e isso não mudou. Importante salientarmos esse aspecto de que isso não mudou. A palavra de Deus não muda. Vou pregar sobre isso no culto das 11, no contexto de falar sobre igreja, já que teremos tantos batismos e novos membros chegando à nossa comunidade de fé. Muitas coisas mudam. Eu sei que vocês acompanharam aqui, eu pedi no começo do culto a nota para as pessoas, para vocês, de 9 e 10. Eu já escolhi a minha, é 10. Dito isto, muitos de vocês acompanharam aqui aquele quase trágico conflito na Rússia. Se esperava um outro tipo de desdobramento. Antes havia uma grande amizade entre o presidente e aquele agora rebelde, mas isso mudou. E agora o rebelde que ameaçava marchar sobre Moscou, e já estava perto, a 200 quilômetros, com as suas forças, mudou de ideia. Mudanças. As coisas mudam no nosso mundo, nos costumes, nos valores. Mas a palavra de Deus não muda. O que Jesus fez não muda. O que Jesus é não muda. O que Jesus fará não muda. Por isso que nós somos a única organização, igreja, que diz isso. Ninguém mais diz isso. Talvez com medo do que vão dizer, ou por não acreditar nisso, mas essa é a essência do Evangelho. Jesus é fascinante. Eu vou dizer então quais são os motivos agora. A primeira, nesse contexto, Jesus é fascinante por sua origem. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ninguém desceu do céu, só Jesus. Eu sou o pão da vida, isto é, eu sou aquele que, quando alguém come desse pão, fica saciado para o resto da vida. Eu já tomei 2 cafés hoje, quando acordei às 5h30 e 8h21 ao sair para cá. E daqui a pouco, muito provavelmente, vai precisar fazer um discreto lanche. E depois vou almoçar. Espero, está tudo no plano, não é verdade? Porque por alguma razão esses pães que eu como ou qualquer outro alimento não dura. É isso que ele está dizendo. O pão que eu sou, esse dura para sempre. Aí ele recorda, os seus antepassados, isto é, hebreus, comeram o pão que estava no deserto, isto é, o maná, e morreram. O maná acabou e todos eles morreram. Mas eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é fascinante, portanto, por sua origem divina. Ele é o pão que veio do céu, logo ele é suficiente. Só precisa ser ingerido esse pão uma única vez. Lembram-se que quando ele se encontrou com a mulher samaritana, ele disse: olha, eu tenho uma água para lhe dar, e se você tomar dessa água, nunca mais vai precisar dessa água. Eu imagino que a mulher samaritana deve ter dado um grito: eu quero dessa água agora, porque é uma oferta extraordinária. Ela precisava caminhar quilômetros para encontrar aquela fonte de Jacó, encher um cântaro, na nossa linguagem, um balde de água, e voltar, e fazia isso ao longo de sua vida. Aí Jesus diz: olha, eu lhe ofereço uma água que você nunca mais vai precisar voltar aqui. Ela não entendeu o que Jesus estava dizendo, a sua resposta
mostrou que ela estava entendendo o que Jesus estava dizendo, mas quando o diálogo prossegue, ela entende que não é a fonte, a água daquela fonte, ela entende que é o próprio Jesus, a fonte da vida eterna. Disso que ele está falando. Eu sou o pão que desceu do céu, e quem come desse pão nunca mais precisará comer. Ele não se refere, obviamente, ao café da manhã, ao almoço, ao lanche, ao jantar, à sopa. Não é esse tipo de alimento que ele está se referindo, mas é o alimento da salvação, que é aquele que nos coloca no coração da vida eterna. É uma única vez. Por isso nós batistas pregamos que a salvação não se perde. Porque se a salvação se perdesse, alguém teria que comer o pão de uma vez, e depois outras vezes, e muitas vezes. Mas só comemos o pão chamado Jesus uma única vez. Jesus é fascinante, então, por sua origem divina. Segundo lugar, Jesus é fascinante por sua disposição em morrer em nosso lugar. É interessante que nesse diálogo que ele trava com os seus contemporâneos, eles dizem, mas isso aí não está certo. Alguém morrer no lugar de alguém não está certo. Eu entendo que a nossa razão tem uma imensa dificuldade de entender isso. Como alguém morre no lugar do outro? Jesus é o único. Não há outro exemplo na história, mesmo que alguns tenham morrido por alguma causa. Nunca mais ressuscitaram. E essa causa feneceu, veio, voltou, pode voltar outra vez, mas é uma causa passageira. Mas a morte de Jesus nos coloca num outro lugar, numa outra circunstância, nos coloca no coração da vida eterna. E ele diz, olha, eu ofereço a minha própria vida em favor dos seres humanos, para que possam viver plenamente. Diz mais, quem aceitar o sacrifício que farei na cruz, terá a vida eterna, porque será ressuscitado por mim no final dos tempos. Eu sou a única possibilidade para a salvação. Quem aceita o meu sacrifício se une espiritualmente a mim e eu me uno a ele. O meu Pai vive eternamente. Foi ele que me enviou. Essas palavras que eu digo, eu as recebi, disse Jesus, do próprio Pai eterno, que disse, meu filho, vai lá e diz isso. É isso que ele está dizendo aqui. A morte de Jesus é absolutamente singular, mas é também singular a vida que isto nos propicia. Hoje pela manhã, no nosso Momentos com Cristo, nosso culto das 7 horas da manhã, eu pregando sobre Eclesiastes, falei sobre o que é a felicidade. Eu anotei 4 definições ou 4 características que para mim descrevem o que é a felicidade. Entre essas coisas, não vou dizer aqui as 4 agora, eu disse que para mim a melhor definição de felicidade é serenidade para passar pelas aflições. Mas mencionei uma outra e disse que para mim felicidade é amizade com Deus. E pedi às pessoas para escolherem qual é a sua definição entre as 4. Eu perdi. Ganhou ter amizade com Deus. Porque, de certo modo, eu acho que estão com razão os participantes do culto, porque se nós temos amizade com o nosso Deus, nós temos serenidade nas horas da aflição. Nós trabalhamos com o sentido de missão em tudo aquilo que nós realizamos, entre outros aspectos. Quando então nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, não só esse sacrifício é único, é singular, mas a nossa vida é também singular. Como sempre dizemos aqui, não quer dizer que nós não venhamos ter aflições. Isso é impossível. Jesus mesmo as teve. Jesus teve conflito familiar, oposição fora do seu grupo, traição dentro do seu grupo, tentação mais de uma vez, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. A morte do amigo chamado Lázaro,
aflições, Jesus passou por aflições e chorou, assim como eu choro, você chora, nós choramos. Mas Jesus viveu de um modo singular e nos propicia, com a morte dele em nosso lugar, uma vida singular, porque é uma vida eterna. E alguém depois comentando disse que para mim felicidade é a certeza da vida eterna. Essa é uma mensagem que nós nunca podemos nos esquecer, porque às vezes, corretamente, nós valorizamos tanto a vida que nós levamos, como se ela fosse tudo que nós temos. Mas depois que nós morrermos, seremos ressuscitados e teremos uma vida que nunca mais vai acabar. Minha esposa presenciou um diálogo no elevador, em que a pessoa dizendo, esse mundo está perdido. E aí ela disse para a outra, mas no céu tudo vai ser diferente. E a própria pessoa, será que lá também não vai ter toda essa problemática toda que tem aqui? Estaremos lá? Minha esposa disse, lá não, tenho certeza que lá para onde eu vou, para o céu onde eu vou, não tem isso não. Lá vai ser realmente alegria e felicidade. Eu sempre tenho falado isso daqui. Nós amamos essa vida. Nós gostamos de viver. Mas por melhor que seja essa vida, não se compara, diz o apóstolo Paulo, à vida eterna no céu. Não tem comparação. Tanto não tem comparação que nós nem conseguimos descrever como será essa vida no céu. É isso que a morte de Jesus Cristo faz. Ele nos une à eternidade. Terceiro lugar, Jesus é fascinante porque nos convida à conversão. Diz ele, todo aquele que conhece as Escrituras sabe quem eu sou. Isso é uma profunda verdade. Quem é Jesus? De um modo muito fácil de saber. Leia os evangelhos, os fascinantes evangelhos, porque descrevem uma fascinante vida, a vida de Jesus. E todo aquele que me segue vive eternamente. Ele então nos mostra esta realidade. Quem quer conhecer verdadeiramente o Pai Eterno precisa me seguir, mostrando que conhece a verdade. O nome disso é conversão. Um dia desses eu tive uma dificuldade na estrada e em frente tinha alguém que podia resolver o problema, do lado em frente onde eu estava mesmo. Ele até veio resolver o problema e se ofereceu para me dar algo mais ainda. E eu perguntei, mas onde é que eu tenho que ir para voltar até você? Que não tinha como atravessar ali. Eu tinha que ir alguns quilômetros, fazer a conversão para pegar a pista no sentido onde ele se encontrava. E depois andar mais alguns quilômetros e fazer a conversão e retornar ao meu itinerário. Eu decidi não fazê-lo. Então eu estou com um carro sem o estepe. Uma coisa muito simples. Como eu uso muito pouco o carro, dificilmente teria algum problema. Mesmo que tenha, estou aqui, perto da minha casa. Por que estou contando essa passagem comum, banal? Porque há muitas pessoas que ouvem que para serem de fato seguidoras de Jesus, têm que fazer uma conversão. Isso é conversão. Era um jeito de viver totalmente pela gente mesma e agora um outro jeito de viver totalmente pelo Espírito de Deus. Era um jeito de viver com aquilo que eu acho certo, agora tem um outro jeito de viver, aquilo que Deus acha certo.
Era um modo de viver em que os pecados que eu cometia não me incomodavam, mas agora, ao fazer a conversão, esses pecados me comovem, me incomodam, e eu preciso mudar. É mudança. Conversão, portanto, é, nos termos de Jesus, em João capítulo 3, novo nascimento. É começar tudo, aspas, do zero. Não mais por nós mesmos, mas agora por Jesus. Ele então nos convida à conversão, que significa deixar de seguirmos a nós mesmos, ou qualquer outro ser, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra ideia, ou qualquer outro pensamento, ou qualquer outra ética, ou qualquer outra atitude, para seguir a Jesus, com a sua voz de graça e ternura. É deixar que Ele, então, transforme as nossas vidas, rumo aonde quer que nós chegamos. Jesus não nos impõe a conversão, Ele nos convida à conversão. Quarto lugar, Jesus é fascinante por aquilo que nos oferece: viver para sempre. Não são os valores de nossa época. É tudo aqui, agora. Mas Jesus diz: quem crê em mim viverá para sempre, porque eu o ressuscitarei no final dos tempos. Talvez você tenha perguntas sobre esse assunto. Eu também tenho mais perguntas do que você sobre esse assunto. Como é que vai ser essa minha ressurreição? Tenho muitas perguntas, mas eu tenho uma certeza: eu serei ressuscitado. Se vai ser assim, depois disso, antes daquilo, como é meu corpo, eu não sei todas as coisas. Aliás, sobre isso sei quase nada, mas só sei de uma coisa, e isto é o que importa: eu serei ressuscitado. Ele diz: mesmo não acontece com quem come o pão vivo que desceu do céu. Eu sou esse pão vivo. Quem o comer não morrerá espiritualmente, porque viverá para sempre. Jesus está falando de uma outra coisa, falando de vida eterna, que não se compara com esse tipo de vida que nós temos, com um corpo que não se compara com o corpo que nós agora temos, com um pensamento que não se compara com o corpo, com o pensamento que nós teremos, com um louvor que não se compara com o louvor que nós lá entoaremos. Isso aqui é só um olharzinho pela janela. Diante de nós, portanto, fascinante, Jesus nos coloca um maravilhoso horizonte. E eu e você estamos seguindo por este horizonte. Nós somos como viajantes num carro por uma rodovia, rumo à nossa casa. E tem muita coisa bonita para a gente ver. Plantações, animais, montanhas, lagos, rios, que são extraordinários. Viajar é magnífico, todos sabemos disso. Mas ao viver aqui, no sentido mais profundo da vida, para onde é que eu estou indo? Lembra-se que Jesus disse que muitas pessoas são como ovelhas sem pastor? São pessoas que vivem e não sabem por que vivem, e o que é pior, não sabem para onde vão. E Jesus morreu para que nenhuma pessoa não saiba para onde vai. Jesus morreu para a gente fruir as maravilhas dessa vida: o lago, o oceano, o rio, o céu, o mar, a montanha, a paisagem, as pessoas, os animais. Mas são apenas paisagens. E a paisagem definitiva, para lá que estamos indo. Portanto, a história de Jesus e aquilo que Ele faz é fascinante, porque é algo completo. Não é para fugirmos ou das maravilhas ou das agruras deste mundo, mas vivemos aqui com aflições ou não,
mas em direção ao lugar que realmente é definitivo, onde não há mudança de espécie alguma, onde nós não veremos mais Jesus como se fosse no espelho, mas veremos face a face. A nossa amizade com Ele hoje sofre percalços, afastamentos de nossa parte, incompreensões aqui, escuridões ali, mas quando nos encontrarmos com Ele depois da nossa ressurreição, não tem escuridão, não tem espelho, não tem absolutamente nada a não ser nós e Ele. Vocês se lembram que quando Moisés, subindo o Monte Sinai, fez uma oração: eu quero te ver, ó Deus eterno. Aí Deus disse: então está bem, vem cá, chega mais perto. Aí o Deus eterno passa por Moisés, atrás de uma rocha, de costas, e Moisés só viu a sombra. E tendo visto a sombra, o seu rosto ficou incandescente, de tal modo que ninguém podia olhar para ele. Chegará um dia em que nós vamos olhar para Jesus, face a face, não atrás de uma pedra, não rapidinho, nem a sua sombra, face a face. E a nossa vida viverá à luz desse encontro por toda a eternidade. Essa é a oferta que Jesus Cristo faz. E decidimos por essa vida, aceitando, disse ele, ou rejeitando, comentou ele, o sacrifício que ele fez na cruz. Eu penso, irmãos e irmãs, se Jesus colocasse um pouco mais de dificuldade para receber a vida eterna, que talvez mais pessoas pudessem aceitar a oferta. Olha, tem que fazer isso, tem 10 coisas que para fazer. Ó, se falhar em uma, já não vai. Eu acredito que a maioria de nós ia se esforçar muito. 1, 2. Ele disse: nada disso. É só uma coisa. Assim como eu fiz um único sacrifício, você faz uma única coisa. Eu reconheço que tu és o meu Salvador e tu morreste na cruz por mim. É só isso. Ah, mas é simples demais. Vamos complicar um pouquinho, porque é simples demais. Sim, mas é simples demais mesmo. É isso que Jesus Cristo faz. Esta é a maravilhosa graça dele. Sabe onde você ouve isso? Só na igreja. Ninguém prega essa mensagem. Só na igreja. Ninguém canta que de fato é maravilhosa a graça de Jesus. Vamos cantar essa música agora, mas eu gostaria que, eu sei que você se internece com essa música, não coloquei por essa razão, mas coloquei por causa da letra, não a beleza da melodia que é singular, mas a letra, porque nessa letra tem um resumo todo do Evangelho, o resumo de tudo aquilo que Deus é e faz. Vamos então cantar este hino que nós cantamos muito conhecidamente. Vamos ficar em pé, mas reflita em cada linha, cada verso desta palavra. Enquanto você canta,